preocupou mais para colocar a tua equipe em campo, Daniel? Teu problema é na zaga, é no conjunto, é o adversário? Faça uma leitura da véspera do jogo contra essa Ponte. Boa tarde. Bom, boa tarde. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês, também falando com o nosso torcedor, nas vésperas aí de um jogo tão importante, né, para nós, para a competição, um momento onde o CRB tem que dar uma resposta rápida em virtude do último resultado negativo que aconteceu, mas mantendo a sua organização, mantendo a estrutura de jogo, para que possa, frente à Ponte Preta, uma Ponte Preta que vem por conhecer e ter trabalhado na cidade por um ano, conhecer talvez o seu melhor momento nesse período, e é um período longo, então acredito que a Ponte hoje vive seu melhor momento com o Hélio, fazendo boas apresentações. Na última partida exclusivamente, talvez tenha sido sua melhor partida na competição e no ano, talvez. Então teremos um adversário muito complicado no jogo de amanhã. E estamos nos preparando nesses dias que tivemos e que antecedem a esse jogo, nos preparando muito bem por essa dificuldade que teremos do adversário. Nós temos sim alguns problemas com relação à formação da equipe, em função das lesões que todos sabem que temos no setor defensivo. Temos também a suspensão do Reginaldo, que é outra baixa também confirmada na equipe. Mas independente de quem vier a atuar, a confiança sempre ela é absoluta em quem for estar começando, em quem vier a ser utilizado durante o jogo, para que nós possamos novamente fazer uma boa apresentação, uma apresentação sólida e possamos, dentro dessa apresentação, tentar buscar mais um resultado positivo para a nossa equipe. Daniel, boa tarde. Como você avalia a chegada desses novos jogadores aí ao elenco e diante uma crescente grande da Ponte Preta dentro do campeonato, você pretende usar um dos reforços como um fator surpresa, até porque não estrearam ainda, pode ser um diferencial aí no confronto, né? Você pretende, enfim, como é que está seu pensamento, suas pretensões aí para o jogo? Boa tarde. Eu acho que os jogadores que foram contratados são jogadores que vêm para acrescentar características dentro do nosso elenco, para ganharmos também uma melhor quantidade de atletas à disposição. Jogadores que com certeza serão importantes. Se vão estar iniciando ou se vão ser utilizados durante a partida, somente amanhã vamos ter essa definição, mas estão trabalhando normalmente, buscando o seu espaço, como todos os outros aqui, e tem estado muito satisfeito com o trabalho, não só dos jogadores que foram contratados, mas como todos os atletas que estão aqui se dedicando ao máximo. Não podemos esquecer que essa trajetória de recuperação ela foi construída pelo mesmo elenco, pelos mesmos jogadores que quando chegamos aqui estavam. Então esses jogadores que acabaram sendo contratados nesses últimos dias, vieram para acrescentar e se juntar a esse elenco que vem se recuperando dentro da competição, e é dessa forma que a gente vai continuar sempre trabalhando. O que será fundamental para a tua equipe vencer essa Ponte Preta, depois que já vem, é claro que o que passou já ficou lá em São Januário, mas para que não traga o Daniel Paulista para esse jogo, e como você falou, esse crescimento dessa Ponte Preta, a tua equipe encarar essa equipe e buscar essa vitória, assim como conseguiu vencer o Novo Horizontino no Repelé, né? Eu acho que temos um conjunto de fatores que temos que apresentar amanhã para termos condições de vencer a Ponte Preta. Primeiro, uma imposição por estar jogando dentro de casa. Acredito que os detalhes as tomadas de decisões individuais são determinantes para a conquista de um resultado ou não, e acredito que até a não conquista de um melhor resultado em São Januário, muito em função de erros muito individualizados na tomada de decisões. Isso custou caro dentro do jogo, e amanhã é um jogo que nós não podemos falhar. Nós temos que ter a concentração, a imposição dentro da partida, para que possamos, dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, fazermos um jogo consciente, um jogo organizado, mas com a responsabilidade que temos de, por estar jogando dentro de casa, tentar buscar a vitória a todo momento. A derrota diante do Vasco expressou um CRB preocupante agora para o torcedor, ou você acha que é mais uma hora que ia chegar essa derrota e serve como aprendizado agora para o resto do campeonato, avaliar os erros que cometeu durante a partida? Serve como aprendizado ou é mais um alerta, na sua visão? Não, eu acho que toda derrota ela serve como
um alerta, um aprendizado. Isso no futebol é constante. A derrota ela ia acontecer, era inevitável. A equipe estava 9 jogos sem perder, né, conquistando bons resultados, em evolução dentro da competição, e em algum momento, é lógico que ninguém trabalha para isso acontecer, e quanto mais a invencibilidade pudesse ser aumentada, para nós seria melhor. Mas infelizmente a derrota aconteceu, temos que tirar as lições como foram tiradas, já conversamos com o elenco, já mostramos os nossos erros para eles individualmente, coletivamente. Agora isso é página virada, nós temos que olhar para frente, focar nossas forças para o jogo da Ponte Preta, para aquilo que nós temos no momento, que é esse adversário, e procurar, como sempre fizemos em todos os jogos, fazer o nosso melhor para a busca de mais um resultado positivo. Daniel Paulista, quando você chegou aqui no CRB, você encontrou a equipe na zona do rebaixamento. E tua campanha é fantástica aqui no CRB. O CRB, depois que você chegou, se mantém naquela primeira página. Aí vira a segunda parte da competição, chamado segundo turno, que não tem, que são pontos corridos, é força de expressão. E aí é o que a gente fala em Série B, são os investimentos. Se está numa primeira página, para se pensar em algo mais, aí é onde investe. A diretoria te deu 2 jovens jogadores, um lateral esquerdo, né, o Lopes, e te deu também o Bruninho agora, e o experiente rodado Mocelin. Até que ponto esses jogadores que chegaram, a janela ainda está aberta, é bom que se diga, mas pode pensar em algo mais, na tua cabeça, no teu pensamento, nas tuas reuniões, é o acesso, é a permanência nessa segunda parte dessa competição? Olha, eu vejo que a competição, nesse momento que ela está hoje, todas as portas elas estão em abertas, né? Tanto para acesso quanto para rebaixamento, tudo está ainda indefinido e tudo aberto. O que vai determinar onde iremos brigar, com certeza será a nossa programação, os nossos resultados nesse momento que eu acredito que é o momento de definição da competição, que é esse segundo terço da competição. Né, eu faço para os atletas, e fiz isso quando chegamos aqui, de dividir a competição em 3 terços. Né, basicamente são 13 jogos em cada terço. Num primeiro momento, é um momento de início, onde as equipes estão saindo dos seus campeonatos estaduais e estão procurando se encontrar ainda dentro da competição. É lógico que quem larga na frente tem vantagem, e isso não foi o nosso caso aqui. O CRB largou muito mal nesse primeiro terço da competição. Talvez está fazendo um segundo terço muito interessante, num aproveitamento muito alto, que fez com que ele melhorasse, como você disse, se figurasse hoje na primeira parte da tabela. Se vamos ter condição de brigar por algo melhor, pensar em acesso, vai ser muito determinante os próximos jogos, as próximas rodadas, e o desempenho que a equipe vai ter. Então, assim, nós não podemos chegar aqui e falar, não, nós vamos brigar pelo acesso. É um objetivo que talvez possamos ter chance de, lá no último terço da competição, brigar por ele. Mas hoje, pelo que o histórico que nós assumimos aqui, uma equipe na lanterna, não era nem na zona de rebaixamento. Nós assumimos na lanterna com 4 pontos de distância para sair da zona de rebaixamento. Então, primeiro nós temos que pensar em extinguir qualquer possibilidade de rebaixamento, por esse histórico que nós recebemos a equipe aqui como iniciamos o trabalho, e depois, se a competição, a campanha nos permitir brigar por algo maior, com certeza vamos fazer, pela tradição e pelo tamanho do CRB, pelo investimento, como você disse, que se faz no elenco atual, que se fez na contratação desses 3 jogadores, e quem sabe pode ser feito mais algum outro investimento, se surgir alguma oportunidade de mercado e o CRB tem a condição de fazer para o desenvolvimento aí do restante do campeonato. Pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Daniel, a partida contra o Vasco acaba encerrando uma longa invencibilidade que o CRB tinha conquistado com você no comando. Porém, foi uma derrota bastante doída pelo resultado final. Como motivar novamente a equipe para ter uma sequência de jogos positivos ainda maior que a última? Não, eu vejo que nós não precisamos motivar ninguém. Eu acho que só por estarmos trabalhando no CRB, numa grande equipe, dentro de um Campeonato Brasileiro da Série B, como eu disse, as derrotas, ninguém trabalha para isso, mas são inevitáveis dentro de uma competição de 38 rodadas. Todo mundo vai perder.
Só que nos momentos em que a derrota acontecer, nós temos que, o mais rápido possível, reagir, responder. E então, é em cima disso que nós trabalhamos esses dias, para que nesse jogo com a Ponte Preta a equipe possa se apresentar mais organizada, mais sólida no sistema defensivo, para que ofensivamente também possa aproveitar melhor as oportunidades que vamos criar, com certeza, para que dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, possamos nos reencontrar novamente com a vitória e quem sabe, iniciar novamente uma trajetória de bons resultados. A pergunta do Matheus Felipe, da Rádio Web Cidadania. Daniel, qual a ideia de jogo do CRB diante da Ponte Preta? Uma equipe que cresceu bastante na competição, em especial por conta dos reforços que chegaram. Bom, a ideia é fazer um jogo rápido, um jogo onde a equipe tenha velocidade pelos dois lados, tentar bloquear principalmente os avanços do seu meio-campo da equipe adversária, já vista que é um meio-campo técnico, rápido, com jogadores que têm uma boa dinâmica. E tentar, né, se impor em cima desse adversário, né, com uma boa técnica, com uma boa organização, não se perder dentro do jogo. Estamos aí com, infelizmente, um pré-jogo aí de muita chuva em Maceió. Isso talvez possa dificultar um pouco as ações do jogo, até porque não sabemos como vai estar o gramado do Rei Pelé no momento da partida, mas esperamos que esteja em boas condições para que a nossa equipe possa conseguir desenvolver um bom futebol. A pergunta do Iverson Fernandes, da rádio CBN Maceió. Daniel, você disse algumas vezes que só improvisa um atleta se for o último caso. Qual o motivo de utilizar o Raul Prata na esquerda ao invés do Guilherme Lopes? No confronto contra a Ponte Preta, veremos o garoto estreando? Olha, o que eu disse é que eu não sou adepto a improvisações, mas isso não significa que elas não possam acontecer diante da necessidade que tenhamos ou durante um jogo ou até mesmo num pré-jogo. A questão de não ter escalado o Guilherme para iniciar a partida e ter mantido o Raul Prata na lateral esquerda, em função da boa partida que ele fez contra a equipe do Novo Horizontino e pelo pouco tempo de trabalho que o Guilherme teve com o grupo de jogadores. Então, ele precisava de um tempo para que pudesse assimilar a filosofia de trabalho, o jeito de jogar, o jeito de marcar, haja visto que vem de uma equipe como o Red Bull, que tem uma plataforma de jogo completamente diferente da maneira como nós atuamos. Então é um atleta que precisa de um certo preparo e não somente porque foi contratado, ser colocado dentro de campo e ser exposto talvez a uma má partida. Então acredito que preparamos ele bem e hoje acredito que ele está à disposição dentro da necessidade, dentro da opção pelos iniciais da partida de amanhã. Se for escolhido, vai estar pronto para estar iniciando. A pergunta do Felipe Alves, do Maceió Esportes. Daniel, como você enxerga o clube não divulgar os relacionados para cada jogo? Olha, eu vejo como normal. Eu acho que isso é uma decisão do clube. Acontece como em outros lugares também. Vindo num Guarani que também tem o mesmo tratamento, não é tratamento, mas a mesma determinação. Acho que isso em alguns momentos é importante. Haja vista, por exemplo, não sabemos quem vem na Ponte Preta. Não sabemos quais jogadores estarão aqui, se o Luca vai estar à disposição, se o contratado que era do Atlético Goianiense, o atacante, o Leandro Bárcia, vai estar à disposição, se eles tiveram algum problema muscular nos últimos dias e impossibilitaram algum dos atletas que jogaram como titular na última partida, se também estão todos aptos ao jogo. Então isso também faz parte da dinâmica de uma partida de futebol. Da mesma maneira que nós também não conseguimos informações do adversário, nós também, em alguns momentos, não podemos dar as informações da nossa equipe para todos os adversários que nós vamos enfrentar. A pergunta do Jonathan, na página Argonautas. Professor Daniel Paulista, o clube acabou de contratar o atleta Bruninho. Vem mais reforços para a sequência da competição? Faça uma avaliação dessa contratação. Olha, é um atleta jovem que nós já trabalhamos com ele, principalmente na passagem pelo Confiança, onde ele se encontrou muito bem, né? Foi o destaque da equipe na Copa do Nordeste naquela ocasião, fazendo gols, assistências. É um atleta que tem um histórico também
de participações em Série A, porque é base do Atlético Mineiro, tem algumas participações lá também no profissional, já esteve no próprio Sport, no próprio Juventude também, figurando na Série A. Então, assim, é mais um atleta que nós ganhamos para exercer a função de meia, de um atacante de beirada, que também já fez. Eu acho que, como eu disse, todas as contratações que venham para somar esse grupo, para que nós possamos ganhar em mais qualidade, ganhar em mais opções e tenho certeza que contribuir na nossa trajetória durante a competição. Pergunta do Luciano Costa, Esquadrão 89 FM. Daniel, o meia Bruninho foi uma indicação sua? Todas as contratações são contratações compartilhadas, né? A decisão única ela não é somente do treinador, ela não é somente da diretoria. É um atleta que atendeu as características que precisávamos, atendeu às condições financeiras que podíamos contratar, então por isso é um atleta que veio para somar e ser agregado junto com o Guilherme, junto com o Paulinho, que até então foram as contratações que fizemos até o momento nessa janela. Daniel Paulista, os treinadores, eles não gostam de falar, de comentar arbitragem, né? Porque isso aí você já tem muito trabalho com as equipes, né? Mas houve uma reunião na CBF semana passada com dirigentes de Série A e de Série B. E o questionamento foi o VAR, né? Todo mundo insatisfeito. Qual a leitura que você faz? Que é essa novidade, esse VAR, até que ponto está ajudando, está atrapalhando? Como é que você observa? Eu vejo que há muitos questionamentos aí em relação ao VAR. Eu acho que é uma ferramenta que tem tudo para contribuir com o jogo, com o futebol, principalmente porque teria que minimizar os erros que acontecem dentro de uma partida de futebol, porque o árbitro também não é uma máquina e sem a ajuda da parte eletrônica, das imagens, ele está muito mais propício a cometer alguns erros, porque tem que tomar a decisão num segundo, num milésimo de segundo ali dentro do campo, com várias variáveis que podem influenciar quanto a isso, mas infelizmente o que está acontecendo na prática na minha opinião, está deixando muito a desejar. São erros que vêm acontecendo constantemente, não só com o CRB. O CRB é mais uma das equipes que vem sendo impactadas com esses erros de arbitragem. Haja vista aí as últimas penalidades que tivemos, o gol, na minha visão, um gol legal, na mesma linha em São Januário, mas que a gente não sabe o critério, a condição que é feita essa medição de linha de impedimento. Então, assim, são muitas variáveis que são questionáveis, tanto pelo CRB como por outros treinadores, e que, infelizmente, vem comprometendo o futebol de uma maneira geral. São muitos erros e erros fatais que pesam no andamento das equipes, são eliminações, é uma posição a mais na classificação, o que seria uma penalidade bem marcada, um gol bem validado, o que isso não traria para uma equipe que acabou sendo penalizada. Então, infelizmente, nos preocupa, nos deixa num estado de alerta, mas estamos torcendo para que isso diminua, que o trabalho melhore das equipes de arbitragem, para que possamos ter resultados talvez mais justos, principalmente quando esses erros acontecem dentro de uma partida no Campeonato Brasileiro. Em relação à Ponte Preta na Série B, fizeram 16 gols, tomaram 17. Como aproveitar isso, essa inconsistência defensiva da Ponte Preta em determinadas ocasiões? Outra, tem a questão agora de reforços também na Ponte Preta. O meio atacante Everton, que foi confirmado na última segunda, o Elvis, enfim, outros que fazem parte do elenco da Ponte Preta. Como neutralizar essas peças que são importantes e que podem desequilibrar o jogo. E também a importância da torcida para essa partida, né? Jogando em casa é sempre bom jogar junto com a torcida para conseguir mais uma vitória. Não tenha dúvida que o papel do nosso torcedor é importante em todo jogo. O campeonato é muito difícil, muito equilibrado. As equipes jogam um futebol muito próximo uma das outras, e os jogos são muito decididos nos detalhes, nos momentos de decisões individuais. Como você disse, temos que nos preocupar sim com o adversário, naquilo que ele tem de melhor, né? O Elvis já estreou, como você disse, na última partida. O Everton
é um jogador que foi contratado agora, mas, como eu disse, nós não temos a informação se ele vai vir para a partida ou não. Mas nós temos também que nos preocupar, e a preocupação maior é sempre em cima do nosso jogo. Lógico que temos preocupação com o adversário, mas o foco principal é na melhora sempre da nossa equipe, na melhora da marcação, na melhora do nosso jogo ofensivo, para que, independente da forma como o adversário venha a estar escalado, ou a forma como ele venha a estar jogando, nós consigamos sobressair a isso e aproveitar as melhores oportunidades que tivemos para, como eu disse, buscar o resultado positivo, que é o que nós vamos tentar fazer durante todos os momentos do jogo.